Shalom, bem-vindos a mais um maravilhoso episódio do Hatshuvá e hoje um episódio que vai ser recorde na internet. Nós vamos revelar para vocês a abertura dos 7 selos do Apocalipse. O que significa o livro selado e o que significa a abertura dos 7 selos e qual é o tempo da sua abertura. Estaríamos nós às vésperas de presenciar a abertura dos selos deste livro e vermos todos os acontecimentos apocalípticos na nossa geração? Se você quer aprofundar com um conhecimento muito profundo da tradição judaica, da interpretação messiânica e sobre o tempo que nós estamos vivendo, então esse programa é para você. E já vamos então introduzir, porque o assunto é longo e nós temos muita profundidade para estudarmos. Você vai acompanhar comigo aí na tela agora a respeito de uma formação muito importante que nós temos aqui sobre o livro selado, os 7 selos e as trombetas e toda a conexão que nós fazemos, não é, com esses acontecimentos do tempo do fim. Na visão judaico-messiânica, a redenção escatológica está diretamente ligada à restauração da posse legítima da terra, cuja herança foi prometida a Abraham, a Isaac e a Yaakov, e cujo legítimo herdeiro é Mashiach. A Bíblia revela um documento selado, um livro com 7 selos, nas mãos daquele que está no trono, o único digno de abri-lo, e é o Cordeiro, ou seja, o Mashiach, conforme nós vemos em Hitgalut 5, do 5 ao 9, ou Apocalipse, como você conhece na tradução. Isso ecoa diretamente a ação profética de Irmeiarro, que sela uma escritura de posse de terra como sinal da futura redenção de Israel. Então eu vou mostrar para vocês um acontecimento a respeito de Irmeiarro, Jeremias, quando Israel foi invadida pela Babilônia e eles foram levados cativos para a Babilônia, e ali então ele faz um ato profético direcionado por Akadosh Baruch Hu, dizendo que ele retornaria e que aquela propriedade lhe seria por direito de herança. Então vamos analisar um pouquinho esse contexto. No próximo slide está assim: o livro selado e a escritura de posse, Irmeiarro 32 e Hitgalut, ou Apocalipse, capítulo 5. Qual que é o texto básico que nós temos aqui? O texto de Irmeiarro 32 diz assim: comprei, pois, o campo de Hanamel e pesei-lhe o dinheiro, assinei a escritura, fechei-a, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a que estava selada, como conforme o mandado e os estatutos, com a cópia aberta, e pus esta escritura num vaso de barro para que pudesse durar muitos dias. Então, o que Irmeiarro está fazendo aqui? Ele está comprando a propriedade de uma parte, de uma porção da terra de Israel. Ele vai pegar essa escritura de posse, ele vai selar ela na presença de testemunhas, vai fazer a transação e ele vai colocar isso num vaso de barro e isso vai ser guardado para muitos dias, para que no final de um tempo determinado, né, quando ele retornasse para Israel, quando terminasse, né, essa diáspora, vamos dizer assim, então esse livro seria aberto comprovando que Irmeiarro era dono daquela propriedade através desse livro que foi selado. Então esse é o contexto que nós temos aqui em Irmeiarro, para que vocês possam entender um pouquinho sobre a legislação de posse na terra de Israel e para que vocês possam entender o livro selado no Apocalipse e a abertura dos seus selos. Agora acompanha comigo no próximo slide. A escritura, ela representa a posse legal de uma terra. O selo e o vaso falam de um tempo determinado para a revelação e restauração dessa legítima posse. Mesmo diante do exílio e destruição iminente, Deus promete que ainda se comprarão casas e campos nessa terra, conforme nós vemos em Irmeiarro no versículo 15 desse capítulo que nós fizemos aqui a leitura. E no próximo slide, então, agora nós vamos analisar, né, a conexão entre o que está escrito em Hitgalut, Apocalipse, e esse contexto que nós apresentamos aqui para você no Sefer Irmeiarro, no livro do Jeremias. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora,
selado com 7 selos. Rit Galut 5:1. O livro selado, ele representa um testamento de herança ou escritura de posse universal. Apenas o Mashiach, como Goel, ou Redentor, não é? Pode reavê-lo e abrir os seus selos. A abertura dos selos inicia, então, juízos, porque a terra está na mão do posseiro usurpador, que é Hassatã. Nós vamos apresentar essa tese para vocês daqui a pouco. E não do herdeiro legítimo. No próximo slide, nós vamos acompanhar aqui a realidade atual e a terra na mão do posseiro. O domínio temporário do mundo foi usurpado pelo inimigo, conforme nós podemos observar em Lucas 4:6, onde Hassatã, ele oferece os reinos do mundo a Yeshua, e ele diz, porque a mim foram entregues, ou seja, ele está dizendo que os reinos do mundo foram entregues a ele. E o ato de abrir os selos é uma ação judicial e espiritual que começa a quebrar o domínio do usurpador. Cada selo traz desordem, guerra, fome e morte, como resultado da separação entre a criação e o seu verdadeiro rei e possuidor. Então, vamos agora para o próximo slide, acompanha comigo, olha que informação linda e maravilhosa nós temos aqui. A redenção da terra e a reintegração de posse no jubileu final. A terra pertence a Deus, ela não pode ser vendida perpetuamente. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois forasteiros e peregrinos comigo. Isso está descrito no Sefer Vaikra, ou no livro de Levítico, capítulo 25, o verso de número 23. Na Torá, a terra de Israel pertence exclusivamente a Deus. As tribos receberam porções como herança, mas não como propriedade absoluta. Por isso, a terra poderia ser arrendada por um tempo limitado, ou seja, ela era vendida, mas não de forma definitiva. Então, ela era feita uma concessão, né, um arrendamento, como se fosse um aluguel temporário por um ciclo de anos. E ao chegar o Yovel, que seria o jubileu, não é? Nós vamos explicar um pouquinho para vocês do que é o jubileu, a terra voltava ao dono original, conforme a designação divina feita lá no Sefer Bamidbar, no capítulo de número 26, ou no livro dos Números. Isso garantia a justiça social e a continuidade profética da promessa feita a Avraham Avinu, ou nosso pai Abraão. Então, o Sefer Vaikra, no próximo slide, acompanha comigo, diz assim, ó, santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade à terra a todos os seus moradores. Este vos será jubileu, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, o que nós estamos vendo aqui, e eu quero agora colocar você para uma conexão e um entendimento de tudo que nós estamos apresentando aqui para vocês, tá? O que a Torá vai determinar? A Torá vai determinar que a terra de Israel, ela não tem um dono definitivo. A terra de Israel, ela tem um dono, e esse dono é a Kadosh Baruch Hu. Nós vamos mostrar isso para vocês com alguns textos um pouco mais para frente. E ele concede, não é, o direito de posse para a humanidade, mas essa terra não poderia ser vendida em perpetuidade. Então, por exemplo, se eu fosse um proprietário, né, se a pessoa fosse um proprietário de um campo e ele empobrecesse e precisasse vender, ele venderia essa terra, mas não de forma definitiva. Em algum momento, não é, haveria a remissão e essa terra voltaria para o seu legítimo dono, ou para o seu legítimo herdeiro, ou para os seus sucessores que teriam direito legal sobre aquela propriedade. Agora acompanha comigo no mesmo slide que nós lemos. Então o Yovel, ou Jubileu, ele era mais que um evento econômico. Ele representava libertação dos escravos, restituição da terra aos legítimos donos, redefinição da estrutura social sobre a soberania de Deus e uma sombra profética da redenção messiânica. O que o Yovel faz no micro, Mashiach fará no macro. Ou seja, o que acontece de forma pontual dentro da Torá para a comunidade de Israel, Mashiach fará a nível global, ou seja, a nível mundial. E agora vamos aqui no próximo slide e vamos entender um pouquinho esse conceito dos jubileus, né? Ou dos Yovelim, que seriam jubileus e ciclos proféticos, e eu vou apresentar para vocês um código muito, muito profundo aqui. Então vamos lá. Sefer Bereshit 6.3, está escrito assim, então disse Adonai,
não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O que você precisa entender? Quando nós vamos estudar a Escritura Sagrada, na forma e no método judaico, nós temos níveis de interpretação, né? Nós chamamos isso de pardes, né? Então, o Peshat, o Remes, o Drash e o Sod. São níveis de interpretação que eu tenho. Um nível literal, e aí você vai subindo até que você chega no nível máximo, que é o nível onde você consegue enxergar segredos por trás do texto literal, tá? Então, quando nós olhamos essa menção, e a Kadosh Baruch Hu está dizendo, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, e os seus anos serão 120. Você tem a forma literal, possivelmente uma sentença que a Kadosh Baruch Hu está dando para os descendentes de Adão, que se corromperam antes do dilúvio, e então, num período de 120 anos, viria o dilúvio e o juízo sobre aquela humanidade. Você também pode interpretar esse texto como sendo a idade máxima com a qual o homem viveria dali para frente, pois antes do dilúvio o homem vivia perto de 1000 anos, né? Um pouco menos de 1000 anos, e após o dilúvio, então, a sua expectativa de vida seria reduzida drasticamente. Então, você pode interpretar dessa forma também. Mas você pode interpretar de forma a elevar esse entendimento para um nível de segredo oculto que nós encontramos na descrição bíblica. Então, acompanha comigo o slide e eu vou te explicar esse segredo oculto, então. O que seriam esses 120 anos, né? Nós interpretamos esses 120 anos como, não anos comuns, mas como ciclos de jubileu, ou seja, 120 ciclos de 50 e 50 anos, você tem 6.000 anos. Então eu vou explicar um pouquinho para você, agora analisa aqui comigo, tá? Deus ele vai dar ciclos de contagem de tempo para o povo de Israel ligados à terra, e isso é muito importante que você saiba. Então, como que funciona? Quando o hebreu entrou na sua herança, ele teria que plantar, arar, colher, cuidar da terra por um ciclo de 6 anos. Então, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano. Quando terminava o sexto ano e entrava o sétimo ano, isso é chamado na Torá de ano sabático ou Shemitah. Então, o que acontecia? Nesse Shemitah, o dono da terra, né, aquele que tinha propriedade sobre a terra, não podia arar, não podia cultivar, não podia colher em forma comercial ou industrial, e tudo que a terra produzisse, ela produziria por si só. Então, esse período, né, de Shemitah é um período onde você tinha alguns ajustes, né, economicamente falando. E depois do término desse sétimo ano, então iniciava um novo ciclo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e um segundo ano sabático. E de novo se repetia, não plantava, não arava, não colhia. Terminava esse ano sabático, o segundo ano sabático, iniciava um novo ciclo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, plantando, colhendo, semeando e novamente um ano sabático. Conseguiu entender? O que é importante? Quando você completava 7 ciclos de ano sabático, então assim, 6 anos plantando, 1 ano de repouso, mais 6 anos plantando, outro ano de repouso, mais 6 anos plantando, outro ano de repouso, mais 6 anos plantando, outro ano de repouso, mais 6 anos e outro ano de repouso, mais 6 anos, outro ano de repouso, mais 6 anos e mais um ano de repouso. Você tem 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 7, você chega ao número 49. O que a Torá, então, ela vai determinar? Ela vai determinar que o ano 50, né, o 50º ano, ele é considerado como Yovel, ou jubileu. E é nesse jubileu, então, nesse ciclo de 50 anos, né, quando você tem 7 semanas de 7 anos, você chega no 49, o ano 50, Deus diz que a terra vai ser santificada e que todas as heranças serão restauradas. Então, independentemente de quem esteja como posseiro da terra, o posseiro vai ser removido e a terra volta para o seu legítimo dono. As pessoas que estavam aprisionadas são libertas, as pessoas que estavam escravizadas ganham alforria e não são mais escravas. Então, essa é a determinação do jubileu. É importante entender esse conceito, você encontra ele no Sefer Vaikra,
no livro de Levítico, no capítulo de número 25. E qual é então a conexão profética que nós fazemos com os 120 anos que foram dados para a humanidade? Acompanha comigo na tela e eu vou te mostrar essa conta. Então você tem 120 anos que nós interpretamos como sendo 120 ciclos de jubileu que foram dados sobre a humanidade. Quando Deus fala ao homem, no hebraico ele está dizendo a Adão, e Adão é o nome do primeiro homem e, consequentemente, toda a humanidade. Então, 120 vezes 50, você tem o quê? 6.000 anos, tá? E esses 6.000 anos, nós dividimos ele na história da humanidade em ciclos de 40 e 40 jubileus, tá? Então, lembra que o jubileu são 50 anos, então, quando você tem um jubileu, 50 anos, 2 jubileus, 100 anos, 3 jubileus, 150 anos. Conseguiu compreender essa conta que eu estou fazendo? Quando você tem, então, 40 jubileus, você tem 40 ciclos de 50 anos. 40 vezes 50, você tem 2.000 anos, tá? Por que eu fiz uma tripla divisão em ciclos de 40 e 40 jubileus? Porque a Torá, ela vai falar desse ciclo de 40 como uma contagem muito importante. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Saul reinou sobre Israel por 40 anos, Davi reinou sobre Israel por 40 anos e Salomão reinou sobre Israel por 40 anos. Depois disso o reino é dividido e você não tem mais um rei absoluto sobre a terra de Israel. Então, entenda, importante. Saul, ele reina por 40 anos, Davi por 40 anos e Salomão por 40 anos. Agora vamos lá. Quando você vai ver sobre jejuns de 40 dias, você vai ver 3 menções sobre jejuns de 40 dias. O primeiro que jejua 40 dias é Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. O segundo que jejua 40 dias é Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. E o terceiro que jejua 40 dias é Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias. Então, você vê esses ciclos, né, de jejum e você vê também esses ciclos de reino sobre Israel. O que é interessante também, quando nós vamos analisar a história de Moshe Rabbeinu, né, o grande resgatador e libertador de Israel, você vê que ele vive exatamente 120 anos. E o tempo de vida de Moshe é dividido em tempos de 40 em 40 anos. Então, os primeiros 40 anos da vida de Moshe, né, segundo a tradição messiânica, ele passou na Eretz Mitzrayim como um príncipe do Egito. Os próximos 40 anos, ele vai passar em Midian, né, na casa do seu sogro Itró, pastoreando, né? E os últimos 40 anos, ele vai passar peregrinando com o povo de Israel no deserto, antes de serem introduzidos na terra prometida. Então, 40 anos no Egito, 40 anos pastoreando e 40 anos peregrinando com o povo de Israel. Óbvio que eu poderia dar para vocês aqui muitos outros exemplos com esse ciclo profético dos 40. Né? Quando houve o dilúvio sobre a terra, choveu 40 dias e 40 noites. Então, a gente tem vários textos aqui para analisar e interpretar a respeito desse ciclo de 40 e 40, ou ciclos de 40, tá? Então, esse ciclo de 40 tem um conhecimento profundo e muito profético a respeito de tempos determinados. Agora, o que nós vamos analisar aqui também, então, é que nesses primeiros 40 jubileus, que eu coloco aqui em separação de 3 fases até a redenção completa, você tem um acontecimento muito importante para a história da humanidade. Então, no ano 2000, aproximadamente, depois de Adão, você tem o aparecimento de Abraão no cenário mundial. Então, quando que Abraão é escolhido? Quando que Abraão ele é chamado, não é, para mudar completamente o destino da humanidade? Ele é chamado por volta do ano 2000 depois de Adão. Então, se você fizer a cronologia de Adão até o nascimento de Abraão, Abraão nasceu em 1948 depois de Adão. E ele foi chamado depois dos seus 75 anos. Então, se você fizer aí as contas, você vai ver que por volta do jubileu de número 40, do primeiro jubileu de número 40, você tem o surgimento de Abraão na história da humanidade e ele muda completamente
a humanidade, né? Então você tem a humanidade antes de Abraão e a humanidade com conceitos de monoteísmo depois de Abraão. Agora, depois de Abraão, vão se passar mais 2000 anos, ou mais 40 jubileus. E quem é que vai aparecer no cenário mundial? Yeshua. Então, Yeshua nasce 4000 anos depois de Adão. Então, passaram-se aí 80 jubileus. E aí você tem Yeshua vindo como Mashiach ben Yosef, não é? E trazendo aí uma série de ensinamentos e princípios para nós. E aí Yeshua, então, ele é assunto aos céus e ficará oculto até o tempo da restauração de todas as coisas. Isso você encontra lá em Atos, essa descrição. E o que acontece, então, é quando passa-se mais 40 jubileus, ou mais quantos anos, Mike? Mais 2000 anos. Então, de Adão até Abraão, você tem 2000 anos. De Abraão até o Mashiach, mais 2000 anos, totalizando 4000 anos. E da vinda de Mashiach, né, como Mashiach ben Yosef, até o tempo do seu retorno, como Mashiach ben David, você tem mais 2000 anos. E você chega, então, no 120 jubileus completos, que coincide com 6.000 anos de história da humanidade. Então, para a humanidade, não é, foram dados 6.000 anos ou 120 jubileus. No final do sexto milênio, você tem início ao sétimo milênio, e nesse início do sétimo milênio, então, o que nós temos? Nós temos a restauração de todas as coisas e a devolução da terra ao seu legítimo herdeiro e legítimo proprietário. Então, o que nós encontramos aqui é que quando chegar esse tempo, e eu vou apresentar para vocês a nossa tese de que em qual tempo nós estamos vivendo, quando chegar esse tempo, nós temos então a restituição da terra ao seu legítimo dono. Agora vamos para o próximo slide, e no próximo slide nós vamos ver um conceito muito importante, muito interessante no livro de Ruth. No livro de Ruth vai ser descrito, dentro desse contexto, a respeito do parente mais próximo, que é o remidor. No hebraico se escreve Goel, que pode ser redentor ou remidor, tá? Ele tem a obrigação, esse parente mais próximo, de redimir a terra e a mulher viúva. E um retrato claro de Mashiach como o Goel da terra, ou seja, o redentor e remidor da criação. Também Mashiach, ele é apresentado como sendo o remidor da viúva, que no caso é Israel ou a humanidade. E ele é o remidor, quem é esse remidor? Mashiach ben David. Por quê? Yeshua como Goel, ou como remidor ou redentor, ele tem direito legal à herança, mas ele aguarda o tempo determinado na Torá, que é o jubileu escatológico. E aí o que você precisa entender? Por isso que o Mashiach, Yeshua, primeiro, ele é descrito como sendo descendente de Davi. Existe um motivo para isso. E sempre ele dizia de si mesmo, porque o filho do homem, porque o filho do homem, porque o filho do homem. Quando ele diz isso, em hebraico ele está dizendo Ben Adam, Ben Adam. O que ele está dizendo quando ele diz o filho do homem? Ele está dizendo que ele tem legitimidade como Goel, como descendente da humanidade, como redentor e remidor, de fazer a remissão da terra no tempo profético determinado. Então, o que vai acontecer quando esse tempo escatológico se cumprir? A posse será restaurada ao legítimo dono, os usurpadores serão expulsos e a terra será redimida e o reino será plenamente manifesto. Agora, vem para o próximo slide comigo e acompanha essa descrição que nós estamos fazendo aqui. A terra é de Deus, mas foi entregue ao homem. Terrilim, ou Salmo 115, o verso 16. Diz assim, ó, os céus são os céus de Adonai, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, olha só, os céus são de Adonai, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus criou a terra e a confiou a Adão, o homem, não é? Como representante da sua vontade, não é? Agora, Adão, né, o administrador original,
colocado para guardar e cultivar, conforme nós encontramos no Sefer Bereshit, ou no livro do Gênesis, capítulo 2 e o verso de número 15. Ele pecou e entregou a autoridade ao adversário, conforme nós vemos em Lucas 4:6, o Hassatan dizendo, todos os reinos do mundo, porque a mim foram entregues. E aí então, a terra, ela é de Deus, mas foi entregue ao homem que a perdeu. Por isso, um novo homem, ou um último Adão, não é? Justo e sem pecado, precisa resgatar a terra, ou seja, ser o Goel da criação. Quem é esse último Adão? Mashiach. E aqui então nós vamos começando a entender, né, todo esse plano legal, não é, legislativo sobre a redenção para toda a humanidade. Então, vá comigo aqui no próximo slide e vamos falar sobre o direito de redenção segundo a Torá, ou seja, o Goel. Sefer Vaikra 25:25, ou Levítico capítulo 25:25. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua herança, virá o seu Goel e resgatará o que o seu irmão vendeu. Não é? Então, se o seu irmão, eu estou arrepiado aqui, se você também está entendendo a profundidade espiritual desse ensino que nós estamos trazendo aqui para você, coloca aqui nos comentários, coloca assim, ó, eu estou aguardando o meu irmão vir fazer a remissão. Coloca aqui nos comentários para mim. Então, o que nós estamos aqui aprendendo? Não é? Que quando um israelita perdia a sua terra, não é? Independentemente do motivo, não é? O parente mais próximo, o Goel, tinha o direito legal de redimir a herança. Então, essa redenção era um ato de justiça, mas também de misericórdia, um resgate da herança original e um tipo, não é? De um tipo messiânico, e nós vamos explicar um pouquinho para vocês. Agora, olha o texto que vai ser dito aqui a respeito de Iov. Você conhece como Jó, 19:25, num momento ali de angústia, ele perdeu tudo, ele estava enfermo, não é? E aí ele vai falar uma coisa que é muito interessante, e agora você vai entender as palavras de Iov, né? Ou de Jó, como você conhece. Ele diz assim, ó, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará em meu favor. O que Iov está dizendo aqui? No hebraico está o termo Goali. Goali vem da raiz Goel, que é redentor, ou seja, um parente que tem direito legítimo de fazer a remissão. Então o que Jó está dizendo é assim, ó, eu perdi a minha terra, eu perdi os meus animais, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha saúde, mas eu sei que o meu Goali, que o meu Redentor, que o meu Remitor, ele é vivo e no final ele vai se levantar em meu favor e eu vou ser restituído de tudo que foi tirado de mim. Essa esperança que Iov tem, essa esperança, né, e a crença que ele tem, e obviamente que nós podemos tirar vários e vários ensinos aqui do livro de Iov a respeito desses conceitos espirituais e completamente profundos. O próprio Iov, no momento de aflição, profetiza que o seu Goali levantaria-se sobre a terra, indicando que há um Redentor que também é o herdeiro e restaurador de toda a criação. Vamos agora para o próximo slide e acompanha comigo, não é? Então, Mashiach como herdeiro profetizado nas Escrituras. Mas antes de eu continuar com esse maravilhoso estudo, e aqui eu acredito que não só um estudo escatológico e muito bem embasado, mas completamente espiritual, porque eu sinto a presença de Akadosh Baruch Hu no momento que eu estou fazendo aqui com vocês esses ensinos, porque são ensinos profundos e espirituais. Então eu vou pedir duas coisas para você. Primeiro, curta essa live, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos aqui só na introdução desse maravilhoso estudo. Se você chegou aqui na live ao vivo agora, eu recomendo voltar para o começo, assistir do começo, porque você precisa de todas as informações que eu passei até aqui. Então, vamos acompanhar, vamos aí de slide na tela, acompanha comigo. Então, Ben David, né? O herdeiro real. O Mashiach, ele é filho de David, da tribo de Yehudá, conforme profecias. Eis que vem dias, diz Adonai, em que levantarei a Davi um renovo justo e reinará
como rei. Irmeiahu, ou Jeremias 23, 5. O reino de Davi foi estabelecido sobre Israel e a terra prometida, e o Mashiach irá herdar e expandir esse reino. Ben Adam, o herdeiro de toda a criação. A ti foi dado domínio, glória, reino para todos os povos, para que todos os povos, nações e línguas te sirvam, e o teu domínio é eterno. Daniel 7, 14. O Filho do Homem, Mashiach, Yeshua, ele recebe domínio universal, um claro paralelo com direito legal de posse à terra e aos reinos. Vamos para o próximo slide aqui. Então, Mashiach como o filho e herdeiro no modelo do Brit Hadashah dentro do Novo Testamento. Vamos lá, Matitiahu, ou Mateus 21, do 37 ao 38. Enviou, Yeshua está contando uma parábola sobre uma vinha, né, e sobre os poceiros. E ele diz assim, enviou por fim seu filho, dizendo, respeitarão o meu filho. E aí os poceiros disseram, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. Você entende essa parábola que Yeshua está contando? O quão profundo é dentro dos níveis de interpretação do pardês que nós temos? Yeshua conta uma parábola. Dentro dessa parábola, ele está dizendo segredos universais, espirituais, mundiais, atemporais. Ele está dizendo que o dono da vinha, que é Kadosh Baruch Hu, enviou o filho, dizendo, eu mandei mensageiros, que foram os profetas, não me ouviram. Então agora eu vou mandar o filho, certamente vão ouvir. E o que os poceiros da vinha fizeram? Tramaram dizendo, vamos matar o filho e a herança será nossa. Então eu pergunto, o que vocês acham que o dono da vinha fará com os poceiros no tempo da restauração de todas as coisas? Essa parábola, Yeshua se refere à sua identidade como filho enviado, o herdeiro legítimo da vinha, símbolo da terra de Israel. O assassinato do herdeiro é o clímax da rebelião dos poceiros. O retorno do herdeiro significa o julgamento e a reintegração de posse. Então, a legitimidade final. O Mashiach é o cordeiro, o leão e o único digno. O texto do Hitgalut, ou Apocalipse 5:5, diz assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Yehudá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E Hitgalut 5, do 9 ao 10, diz, tu és digno, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, e para nosso Deus os fizestes reis e Kohanim, não é? E reinarão sobre a terra. A morte do Mashiach, ela não apenas redimiu as almas, mas ela resgatou a herança que havia sido corrompida. Mashiach, Yeshua, ele é o único com mérito espiritual e legal dentro, né, do sistema legislativo da criação que pode reaver a terra. Ele é o Goel com direito de sangue, parente redentor, é o rei coroado com uma autoridade. Por isso que era necessário, não é, que o verbo se fizesse carne e habitasse entre nós, para que ele nascesse como homem, vivesse como homem, para que tivesse direito legal como homem, como descendente de Adão, ele tivesse direito legal para ter acesso e a poder para a remissão de toda a terra e de toda a humanidade. Então, acompanha comigo aí. Mashiach, Yeshua, ele é o legítimo herdeiro da terra, por quê? Ele é filho do homem, Ben Adam. O último Adão, sem pecado, que cumpre o propósito original. Ele é Goel, porque ele é o parente redentor, que compra de volta a herança perdida. Ele é Ben David, herdeiro real do trono e da terra de Israel. E ele é o cordeiro imolado que com seu sangue selou o direito à redenção. E ele é o filho do dono da vinha, Baruch Hashem, por isso bendito seja o nome daquele que criou os céus e a terra. Ele é o filho do dono da vinha, vindo para tomar posse da sua herança. E agora, com base em todas essas informações que nós passamos aqui para vocês, não é? Informações maravilhosas, muito espirituais, e pelo que eu estou vendo aqui,
Eu estou só no slide 17, nós temos 40 slides no total, é isso, não é, Mike? Então nós estamos na metade aqui, aproximadamente, acho que menos da metade, não é? Então nós temos muita informação ainda, e eu sei que esse tipo de live, esse tipo de conteúdo, você vai ter que assistir 2, 3, 4, 5 vezes para você assimilar todas essas informações que nós estamos passando aqui para vocês, não é? Mas vamos continuar, vamos avançar. Eu só vou fazer um pedido, coloque muitos comentários aqui para que essa live seja grandemente impulsionada, para que essa transmissão seja impulsionada e que mais pessoas possam ser alcançadas. Então vamos lá, próximo slide. O livro selado pode ser entendido como uma escritura de herança selada até o tempo da redenção. Então, o que significa o livro selado que você encontra lá descrito no Apocalipse? Esse livro selado, ele é a escritura de posse da criação. No mesmo contexto de posse que Irmeiahu, Jeremias, quando comprou uma propriedade na terra de Israel, aquele livro demonstrava que Irmeiahu era o legítimo dono. Muito tempo passaria, outras pessoas estariam na terra, mas quando Irmeiahu voltasse e o livro fosse aberto, no livro constaria quem é o verdadeiro dono. Consequentemente, os posseiros sairiam da terra e Irmeiahu, então, ele reaveria a sua posse, a sua herança. Então, esse livro selado que você encontra descrito no Apocalipse, ele é o livro de posse, né? Que demonstra quem é o verdadeiro herdeiro de toda a terra, de toda a criação. Então, ao ser aberto esse livro, juízos vão ser liberados porque o posseiro, né, o usurpador, aquele que está usando aquilo que não é dele, Hassatã, se recusa a entregar a terra voluntariamente. Então, as trombetas vão soar como no Yovel, proclamando libertação, justiça e retorno da terra ao seu legítimo dono e herdeiro. O livro selado e a abertura de um processo judicial. Então, dentro da legislação, quando você tem alguém em uma terra, né, um posseiro, e o legítimo dono ele aparece, você inicia um processo judicial. E esse processo judicial, ele vai ser trazido às testemunhas, ele vai ser trazido ali a escritura para que seja feito todos os trâmites legais. E uma vez que os trâmites legais são feitos, o juiz vai determinar o quê? Através de uma ordem judicial, a reintegração de posse. E nessa reintegração de posse, então, os posseiros vão ser expulsos, né? Dependendo da situação, serão presos, não é? E o legítimo herdeiro, então, ele vai ter acesso à sua terra, à sua herança e aquilo que lhe é direito de posse. Então, o livro selado e a abertura judicial. O livro selado é uma escritura de posse, como aprendemos em Irmeiahu 32, e a sua abertura representa o início do processo de reintegração de posse. Cada selo quebrado libera julgamentos progressivos, mostrando que a terra está sob um domínio ilegítimo e que a restituição não será de forma pacífica, mas exigirá juízo e poder vindo dos céus. E quando então o livro começa a ser rompido os seus selos, não é? E aí você tem então agora o aparecimento dos cavaleiros do Apocalipse. E vamos aprofundar. Vamos comigo. O primeiro selo. O cavalo branco, que representa conquista e uma autoridade imitadora. Seferit Galut, ou livro do Apocalipse 6:2 diz: E eu vi um cavalo branco, e que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro não é Mashiach, ele é um pseudo-Mashiach, uma figura de engano messiânico que se apresenta como portador de paz e autoridade espiritual. O arco sem flecha pode representar uma conquista por diplomacia, controle ou uma falsa religião ou religiosidade, ou a unificação sobre uma bandeira de uma falsa paz. O arco sem flechas tem essa representação. E a coroa que lhe foi dada, ela é simbólica e recebe autoridade temporária, mas ele não é o legítimo herdeiro. A função no processo judicial de reintegração de posse.
Esse selo revela a manifestação do engano, permitido por Deus para expor os falsos líderes e as falsas religiões e os falsos sistemas religiosos e os falsos sistemas de governo que usurpam a terra e que fazem com que a terra seja totalmente corrompida e se afaste cada vez mais do Criador e do propósito para a criação. Segundo a Tessalonicenses 2:11 diz assim: por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, como não receberam conhecimento da verdade para alcançarem a salvação, Deus lhes enviará a operação do erro. E quando o primeiro selo for rompido, você tem a operação do erro sobre toda a humanidade. E faço uma pergunta agora para vocês, para que haja uma interação. Será que esse primeiro selo não já foi aberto? Será que nós não estamos presenciando, não é, a abertura desse primeiro selo e já esse momento onde grandes cataclismas vão acontecer em governos mundiais, em cenários mundiais, em economia a nível mundial, não é? Será que esse primeiro selo não já foi rompido? Agora, vamos continuar analisando, vamos para o segundo selo. O cavalo vermelho, a guerra e o sangue. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado poder para tirar a paz da terra, e foi-lhe dado uma grande espada. Ritgalut 6.4 ou Apocalipse 6.4. Esse cavalo representa o espírito de guerra que se espalha pela terra. Conflitos intensos a nível global antecedem o estabelecimento do reino do verdadeiro Mashiach. Pode ser visto como o resultado da autoridade legítima do primeiro cavaleiro. A quebra da falsa paz, a exposição das estruturas humanas que não sustentam a justiça e a aliança com Deus. O juízo começa com um colapso de falsa paz promovida pelo mundo. Então, o que nós vemos é que no momento do rompimento dos selos, começam a vir juízos, não é? Sobre a terra. E todos esses cavaleiros são cavalos no sentido espiritual, são potestades espirituais que vão vir dentro de um projeto orquestrado para que seja revelado toda a mentira, todo o engano e que toda a verdade venha à tona e seja revelado a toda a criação. Vamos agora para o terceiro cavalo. Cavalo preto, fome e controle econômico. E havia um cavalo preto, e estava montado sobre ele, tinha uma balança na mão, e uma medida, um quenis, de trigo por 1 denário, 3 quinizim de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Sefer Ritgalut 6, 5 e 6, ou Apocalipse 6, 5 e 6. Qual é a interpretação que nós damos? Fome generalizada, uma crise econômica mundial, mas o controle seletivo. Então, azeite e vinho não serão tocados. E aqui nós temos um sode muito profundo do porquê o azeite e o vinho não é tocado, né? O azeite tem um segredo espiritual e o vinho tem um segredo espiritual. Possivelmente é uma referência a um controle econômico global onde o básico vai se tornar escasso e caro. Qual que é a função no processo judicial de reintegração de posse? O juízo sobre os sistemas econômicos injustos e opressores, exposição da desigualdade e opressão dos pobres. A balança é um símbolo de julgamento. A balança da injustiça divina começa a pesar sobre as nações da terra. E agora nós vamos para o quarto cavalo, não é? E o quarto cavalo, que seria o amarelo ou o pálido, não é? Alguns interpretam como sendo esverdeado, enfim. Eu vi um cavalo amarelo, e que estava montado sobre ele, tinha por nome Morte, e o Sheol o seguia, e foi-lhes dado poder sobre uma quarta parte da terra. Sefer Ritgalut 6.8. Qual a interpretação? Morte física em escala global, através da espada, da fome, pestes, feras da terra. O juízo pesado e revelação do estado terminal do sistema atual. Então, pandemias, quarentenas, imunizações em massa, sistema de controle a um nível nunca visto na história da
humanidade. Condenação das estruturas de morte dominante no mundo. O Sheol seguindo representa a colheita dos que morreram fora da aliança. E agora nós vamos para o próximo slide. E no próximo slide nós temos uma informação muito importante com a abertura desse selo, o selo de número 5, que diz assim: as almas dos mártires e o clamor por justiça. Seferit Galut 6, do 9 ao 10. E ouvi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue? Dentro de um processo judicial, esses mártires agora, no rompimento desse selo, eles são chamados como testemunhas. Testemunho que deram. Compreende? Então, no processo judicial, você tem as execuções e agora você tem a parte dos testemunhos. Então, representa os mártires, especialmente aqueles que morreram pela Torá e pelo testemunho e Yeshua como Mashiach. Eles intercedem por justiça, não por uma vingança pessoal. Isso marca o início do testemunho celestial contra os governantes e povos ímpios sobre a terra. E o céu reconhece o sangue inocente derramado e o coloca como prova legal diante desse processo judicial contra os poceiros que são ilegítimos e estão agindo sobre a terra. E agora, o sexto selo. E o sexto selo agora, ele vai abalar cosmicamente os céus sobre o nosso mundo. Seferit Galut 6, 12 e 13. E houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu foram abaladas. Sinais cósmicos de abalo universal, correspondente às profecias de Yoel, Yeshayahu e dos outros profetas ligados ao Yom Adonai, ou o dia do Senhor. Indica que Deus está se levantando como juiz sobre toda a terra. Então é uma convocação global ao arrependimento e a Teshuvá. O céu vai testificar que o tempo do juízo chegou e os poderosos vão tentar se esconder em cavernas. Você sabe hoje que são em bunkers, não é? Por que os bilionários estão construindo grandes bunkers? Eles vão tentar se esconder, mas não vão poder se esconder do dia do juízo do Todo-Poderoso. E não haverá refúgio nem esconderijo no dia do justo juízo. E agora, após o sexto selo ser rompido, nós temos um selo que vai ser rompido e essa escritura vai ser aberta dizendo quem é o legítimo dono, quem é o herdeiro, quem é o goel, quem é o remidor que virá tomar posse da herança. Então, o selo de número 7, houve silêncio nos céus por 30 minutos e o início do toque das trombetas. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 malachim, ou 7 mensageiros, e foram-lhes dadas 7 shofarot, ou 7 trombetas. Seferit Galut 8, do 1 ao 2. Qual é a interpretação que nós damos? Silêncio, um momento solene de transição entre o juízo judicial e a guerra espiritual. Ou seja, no rompimento do sétimo selo é dado o decreto. E é decretado que o poceiro vai ser removido e que o herdeiro vai tomar posse da herança. Então, esse Yovel, que acontece nos 120 ciclos de jubileu, ou seja, no início dos 6.000 anos, início do sétimo milênio, que é quando nós teremos o Shabat. Então, o Yovel celestial se aproximando, os shofarot vão ser soados. E qual é a função no processo judicial? Abertura do livro completo. Então, vai poder se ler o que está escrito nesse livro, porque ninguém podia nem olhar para o livro, somente o cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. E agora esse livro vai ser aberto, mostrando para toda a criação quem é o legítimo dono, quem é o verdadeiro dono de tudo e vai vir tomar posse da herança. Então, abertura do livro completo e autorização para proclamar a restituição. Agora virão os toques de shofar, que anunciam que o rei está voltando
para tomar posse da terra. Agora, qual é a conclusão que nós temos dessa parte, desses tópicos que nós estudamos até aqui? Cada selo é como uma etapa legal espiritual no processo de reintegração de posse da terra. O primeiro selo expõe o usurpador e o engano. Os selos seguintes vão trazer juízo sobre os sistemas humanos. O quinto vai destacar todos os mártires que morreram dando testemunho da sua fé em Deus. E o sexto mostra que o tempo do juízo chegou. E o sétimo selo prepara o toque profético do shofar, chamando a rendição ou a um confronto direto. E agora, nós temos então o shofar, a trombeta. E antes de eu falar para você sobre o toque dos shofarot ou das trombetas, eu preciso te dar um pouquinho de conhecimento do contexto do shofar dentro da cultura, assim como eu te dei a respeito do livro selado. E agora então acompanha comigo sobre o shofar na Torá e a sua função espiritual. Na Torá, o shofar ele é usado para anunciar a presença de Hashem, conforme nós vemos no Sefer Shmot 19:16, no Har Sinai, ou seja, no livro do Êxodo, quando Deus fala no Monte Sinai. Também o shofar é usado, o toque do shofar é usado para convocar o povo à guerra ou para uma reunião, conforme nós vemos no Sefer Bamidbar, no livro de Números 10:9. E para proclamar o Yovel, o jubileu, não é? Conforme nós vemos no Sefer Vaikra 25, do 9 ao 10. Para coroar também o rei, não é? Conforme nós vemos em 1 Reis 1:34. Então o shofar também é usado na coroação do rei. Então o shofar ele é um símbolo do mover de Deus na história, especialmente nos tempos de juízo, redenção e libertação. O shofar como uma voz do céu. No Sefer Shemot, no capítulo 19, a voz do shofar cresce cada vez mais forte quando Deus desce ao Sinai. É uma voz espiritual anunciando a presença divina e julgamento. As trombetas do Sefer Hitgalut, ou do Apocalipse, elas têm esse mesmo padrão, anunciando a presença e o governo de Mashiach, que estão prestes a se manifestar plenamente. Cada toque é um tipo de alerta espiritual e profético. Nós temos então o Tekiá, o Shvarim, Teruá e o Tekiá Gdolá. O Tekiá que é um toque longo, que ele proclama a autoridade real e uma convocação para que nós possamos ouvir. O Shvarim são 3 toques quebrados, dando sentido de arrependimento. O Teruá, que são 9 toques curtos, mostra a urgência e a preparação para a guerra. E o Tekiá Gdolá, ou o grande toque, a última trombeta, que é um toque final prolongado, ele proclama a vinda do rei. Agora as trombetas, né, de Hitgalut, ou as trombetas que nós vemos no Apocalipse, eles vão seguir uma progressão crescente de juízo, como se fossem toques espirituais chamando o mundo ao arrependimento e anunciando a reintegração de posse da terra ao legítimo herdeiro. Yovel e a reintegração de posse. Então, o que nós precisamos entender é que no ano do jubileu, quando se ouve o shofar, o Sefer Vaikra 25:9, ele anuncia libertação dos escravos, devolução da terra aos donos originais, o cancelamento das dívidas. Em Hitgalut, ou no Apocalipse, as trombetas marcam o início do último jubileu escatológico, no qual a terra será liberta da usurpação e Mashiach tomará posse como legítimo herdeiro de toda a terra. E essas trombetas sendo tocadas, nós vemos chamados, não é, para o arrependimento, e as 3 últimas trombetas são conhecidos como Oi no hebraico ou Ais na tradução do português. Elas representam juízos mais severos sobre o endurecimento do coração das nações. Então, gafando em outros demoníacos, uma opressão espiritual muito grande. Guerra global, vinda do Eufrates, possivelmente envolvendo nações islâmicas ou coalizão de nações islâmicas e nações ali do Oriente, né? Também possivelmente nações orientais.
Estabelecimento do reino e juízo final. O ai para os ímpios e a redenção para os santos. E agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre o toque dessas trombetas, um gráficozinho que nós fizemos aqui, um gráfico, né? Então as trombetas elas aparecem após a abertura dos 7 selos, ou seja, são uma consequência da reivindicação da posse da terra pelo Mashiach. Cada trombeta anuncia um juízo, mas também um alerta espiritual. Então a primeira trombeta tocada, você tem fogo e saraiva misturado com sangue que queima 1/3 da terra, das árvores e da relva. A segunda trombeta, quando tocada, uma montanha ardente é lançada no mar e 1/3 do mar se torna em sangue. Quando a terceira trombeta é tocada, estrela ardente chamada absinto cai sobre os rios e as águas se tornam amargas. 1/3 do sol na quarta trombeta vai escurecer junto com a lua e as estrelas. E vai haver trevas sobre a terra. Quando a quinta trombeta vai ser tocada, a abertura do poço do abismo e gafanhotos demoníacos, e aqui você tem o primeiro ai. Então nós acreditamos que na quinta trombeta, o que vai acontecer, e analise comigo, nós acreditamos em um modelo de terra onde você tem um domo, não é? E esse domo, ele protege essa terra contra a questão de invasões espirituais. Nesse momento da quinta trombeta, o que nós acreditamos é que, como o Mashiach está prestes a vir tomar posse, esse domo, de alguma forma, ele vai se romper ou vai se abrir. E nesse momento, então, todas essas espiritualidades da maldade, da negatividade, você conhece como demônio, seja como for, eles vão ter total acesso aqui ao mundo que nós estamos inseridos. Imagina o que vai se tornar aqui a Terra. E agora, com a sexta trombeta, você tem a libertação de 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, né? Então, esses titãs que estão aprisionados no rio Eufrates vão ser libertos. E você vai ter uma guerra cataclísmica, uma guerra muito forte, física e espiritual. E a sétima trombeta, ela proclama o reino e todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor. A sétima trombeta diz que há a vitória e todos os reinos do mundo agora são reconquistados para o Senhor. Agora, vamos continuar. Qual que é a conclusão que nós temos dessa primeira parte? As trombetas são toques de advertência e libertação. Elas não apenas punem, mas anunciam a chegada do rei, o herdeiro da terra, Mashiach. Esta visão está profundamente conectada com o conceito do jubileu, com o conceito de redenção, restauração de Israel, guerra espiritual contra os inimigos do reino. E também nós temos agora o maior segredo, porque o texto de Apocalipse diz que quando estiver para tocar a sétima trombeta, será revelado o segredo de Deus. E qual é o segredo de Deus? Acompanha comigo nesse próximo slide. A última trombeta, Shofar Hagadol, o grande shofar. Sefer Vaikra 25:9. Então tocarás o shofar no 7º mês, no dia 10 do mês, que é o Yom Kippur, e no dia da expiação fareis passar o shofar por toda a vossa terra. Esse toque não é qualquer toque. Ele é o Shofar Hagadol, ou o último shofar, o grande shofar do ano do jubileu de número 120. Então, ele marca o perdão, a libertação dos escravos e a devolução da herança para cada israelita e a reintegração legítima da posse da terra por parte dos filhos de Israel e do seu verdadeiro Goel, Redentor, Mashiach. É por isso que Shaul Hachalia, quando vai falar dos tempos do fim, ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Quando que essa trombeta vai soar? No dia 10 do 7º mês, do jubileu de número 120, do ano 6000, da história da humanidade depois da queda de Adão. Aqui então nós temos uma informação muito precisa do tempo e do período em que acontecerá essa redenção e essa reintegração de posse. Mas quando nós vamos analisar e estudar dentro do contexto escatológico judaico,
Nós sabemos que Mashiach Yeshua se manifestou em tempos escatológicos distintos. Na sua primeira vinda, ele vem para celebrar Pêssar. Ele vem para cumprir a festa dos pães ázimos. Ele vem para se apresentar como a primícia dos que dormem e para enviar o Ruach HaKodesh a todos aqueles que nele creem, completando a festa de Shavuot, que é a interiorização dos mandamentos da Sagrada Torá dentro do coração de cada um que crê. Mas agora, nesse tempo final, no outono, nós temos essas últimas festas, que são as festas de outono, que é a festa da trombeta, a festa do Yom Kippur e a festa das cabanas ou de Sukkot. Então, Rosh Hashanah ou Yom Teruah, Yom Kippur, dia do perdão, e Sukkot, ou a festa das cabanas. Tudo isso acontece no 7º mês. E no primeiro dia do 7º mês é o dia do shofar, quando o shofar será tocado. E nós acreditamos que quando, nesse primeiro de Tishrei, desse jubileu de número 120, quando for tocado esse shofar, começa a ser tocado os shofarot, descritos aqui em Hitgalut ou no Apocalipse. E aí talvez você está se perguntando, mas quando será isso? Qual é essa data? Eu tenho um recado para te dar. Já se passaram 119 jubileus. Nós estamos dentro dos dias do último jubileu, do jubileu de número 120. E se você entendeu o que eu disse no começo, que Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, se manifesta no jubileu de número 40, 2000 anos depois de Adão, e se você entendeu que o Mashiach se apresenta no jubileu de número 80, 4000 anos depois de Adão e 2000 anos depois de Abraão, você entendeu que o seu retorno glorioso se dará 2000 anos depois. E se nós estamos em 2025 no calendário gregoriano, que conta o tempo depois do nascimento de Yeshua. E nós sabemos que existe um erro de 3 a 4 anos no calendário gregoriano a respeito da data do nascimento e da crucificação de Yeshua. Então você pode colocar 3 a 4 anos de correção no 2025, que pode se tornar 2027 ou 2028. E nós sabemos que agora, em 2028, nós temos mais um ano de Shemitah sabático, nesse ciclo que vai se iniciar. Então, possivelmente, nós tenhamos aí 200 anos de ajustes e erros no calendário judaico e não estamos em 5.785 e talvez em 5.990 e algumas coisas muito próximos. Mas eu não posso te dizer que é esse ano, que é daqui 3 anos, que é daqui 10 anos ou que é agora. O que eu sei é que nós estamos próximos e talvez nós sejamos a última geração. Ou nós sejamos a melhor geração. A melhor geração porque se você estiver do lado certo, nesse momento final, nesse momento decisivo, você vai ser aquele que vai contemplar todos esses acontecimentos. Mas você vai ser aquele que vai contemplar o retorno glorioso de Yeshua HaMashiach como legítimo herdeiro e verdadeiro possuidor da terra, para instaurar e implementar o reino messiânico. E se você for fiel até o fim, você vai ganhar o direito de reinar com ele, porque nos constituiu reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Se você vai reinar com Mashiach, coloca para mim aqui nos comentários. Eu serei um dos governantes junto com Mashiach e Yeshua no reino messiânico. Coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer. Agora, vamos acompanhar essa maravilhosa apresentação
E vamos para o próximo slide. Ler alguns textos de Shaul Hachalia e o entendimento que ele tinha a respeito desses acontecimentos escatológicos. Shaul, em 1 Coríntios, diz assim: Eis vos digo aqui um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Lembra que Jó, ele estava com o corpo ferido, perdeu a terra, perdeu os filhos, e ele diz assim: eu sei que o meu Redentor, Goali, Redentor para mim, meu Redentor, é vivo. E no final, ele vai se levantar em meu favor. E Shaul diz aqui que no final, os mortos, os sinceros, os piedosos, os verdadeiros, vão se levantar dentre os mortos. E ele diz em Tessalonicenses também, 4,16, porque o próprio Senhor, Adão, com voz de comando, com voz de arcanjo e com chofar de Deus, descerá do céu, e os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos, seremos transformados. A última trombeta aqui é claramente ligada à ressurreição dos mortos, que na tradição judaica messiânica é interpretada como o fim do Yom Kippur, do jubileu de número 120. E agora, o Sefer Vaikra 25 traz princípios chaves. Primeiro, no verso 23, a terra não pode ser vendida perpetuamente. No Yovel, no jubileu, a terra volta ao seu dono original. Os escravos vão ser libertos, as dívidas vão ser canceladas e os que foram afastados retornam para a sua herança. A libertação dos que dormem no pó é a ressurreição dentre os mortos, a redenção dos que estão presos sob o domínio do anti-Mashiach, a devolução da terra a Israel e ao Mashiach, que é o legítimo dono, e o início visível do reino milenar, do Malchut Hashamayim, do reino dos céus. E agora, Yeshayahu vai dizer, no 27, Isaías capítulo 27, 13, naquele dia será tocado um grande shofar, e os que estavam perecendo na terra da Síria, os que estavam exilados na terra do Egito virão e adorarão a Hashem no Monte Santo, em Jerusalém. Esse versículo é considerado pela tradição rabínica como profético para a redenção final. Ele fala do grande shofar, ou do shofar Hagadol, ou da última trombeta, que reúne os exilados e marca a restauração de Israel e do culto em Sião, no Monte Sião. Para nós, judeus messiânicos, isso aponta para o momento da vinda visível de Yeshua HaMashiach e a ressurreição dos mortos e a instalação do seu reino em Jerusalém. E agora, se você ouviu essa trombeta, esse shofar, por que você está voltando em Teshuvá? Por que você está se reconectando com a Torá? Por que você está passando a comer de forma lícita, kasher, cumprindo Shabat, celebrando as festas? Porque você sabe, dentro de você, que você tem direito a essa herança, que você é uma das muitas ovelhas perdidas da casa de Israel e o bom pastor, o nosso Redentor Yeshua, está falando ao seu coração, te chamando de volta, para que você volte para a sua herança, para que você volte para aquilo que lhe é de direito, que foi tirado dos seus antepassados, mas está sendo devolvido para você nesse tempo final. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouviu-se no céu grandes vozes dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Mashiach, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é o ponto culminante. O reino é tomado dos reis do mundo e vai ser entregue a Mashiach. O tempo dos mortos é chegado para que sejam julgados, condenados ou recompensados. O santuário de Deus é aberto nos céus e a arca da aliança é vista como um símbolo de redenção, juízo e nova aliança eterna. E aqui então, nós
chegamos, né, à conclusão desse grandioso e maravilhoso estudo. E se você, eu tenho ainda um slide para te mostrar aqui, mas se você entendeu quão importante é se reconectar com as suas raízes judaicas, com as raízes judaicas da nossa fé, com as raízes judaicas do Mashiach e Yeshua, porque sem conexão com as raízes judaicas você não teria acesso a um estudo como esse. Você não teria acesso a essas informações. Você não teria esse conhecimento todo. Então, eu quero convidar você que ainda não é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática para fazer a sua inscrição. O curso Judaísmo Messiânico na Prática, ele tem mais de 50 aulas, 25 módulos, tutoriais, vários PDFs de apoio, todas videoaulas com uma qualidade muito boa, com material muito bom para você estudar e aprender sobre as diásporas, sobre o povo de Israel, sobre a fé messiânica, sobre as denominações judaicas no tempo de Yeshua, sobre o cumprimento de Shabat, sobre o cumprimento das festas bíblicas, sobre as tradições, sobre Talit, Tefilim, sobre tudo que você possa imaginar e ser necessário para que você viva como alguém que tem direito a essa herança física e espiritual. Então, se você ainda não é aluno, faça a sua inscrição. Aqui na descrição do vídeo tem os links para você ter acesso, né, a esse maravilhoso curso. E também, se você quiser ter acesso a esse material, faça parte da comunidade do Hatshuvah e você vai ter acesso não só a esse material, mas a todos os materiais que nós usamos aqui no YouTube. E caso você deseje fazer uma contribuição com a congregação israelita Beit Shalom, o link com os dados bancários da congregação israelita Beit Shalom estão aqui e você pode fazer a sua contribuição. Então, agora analisa comigo essa finalização. A última trombeta, que é o shofar do Yom Kippur e do Yovel, de número 120. Ressurreição dos mortos com a libertação final e o retorno à herança. Redenção da terra, Mashiach como Goel, como remidor, tomando posse legítima. O reino de Deus entregue ao Mashiach em Jerusalém. Julgamento e recompensa, tempo dos mortos e julgamento das nações. Devolução das heranças, cada israelita retornando a sua herança física e espiritual. Adoração em Sião, cumprindo Yeshayahu 27, número 13. E agora você tem uma imagem aí no fundo, não é? Uma imagem muito simbólica. E o convite que nós fazemos para você é: vamos caminhar juntos em direção à luz do conhecimento da Torá, à luz da revelação plena de Mashiach, à luz do conhecimento da vontade de Akadosh Baruch Hu para com as nossas vidas. Que possamos caminhar junto como esse povo e essas ovelhas que nós colocamos aqui nessa demonstração simbólica, que nós possamos ouvir a voz do bom pastor e que nós possamos caminhar e ser conduzidos pelo verdadeiro pastor de toda a humanidade, Yeshua HaMashiach. Se você é uma ovelha desse aprisco, faz parte dos muitos que reinarão com Mashiach no seu reino glorioso, coloca aqui para mim nos comentários, eu quero conhecer você. Diga assim: eu reinarei com Yeshua sobre a terra. Quero conhecer você. No mais, eu agradeço. Eu não sei quantas horas foram de... Quase 1h20. 1h20. Assista várias vezes. Faça anotações, leia a sua Bíblia. Encaminhe essa live para mais pessoas, encaminhe esse estudo para mais pessoas. É extremamente necessário que tenhamos acesso a essas informações nesse tempo do fim. É extremamente necessário que nós conheçamos essas verdades espirituais no tempo do fim. E se você quer que eu desenvolva um estudo ainda dentro do Apocalipse sobre a marca da besta no tempo do fim, coloca para mim aqui estudo sobre a marca da besta. Dependendo da quantidade de comentários e de curtidas que eu tiver no vídeo, nós vamos desenvolver um estudo para vocês sobre a marca da besta no tempo do fim. No mais, eu agradeço a todos vocês. Shalom, shalom.